SBF, condenado a 25 anos de prisão, publicou um documento em sua página. Nele, ele acusa advogados de terem tomado controle da empresa e afirma que FTX e Alameda Research nunca estiveram insolventes. Anteriormente, a imprensa divulgou que pessoas próximas a ele estariam pressionando por um perdão. No dia 31 de outubro de 2025, foi publicado na página de Sam Bankman-Fried SBF, no X, antigo Twitter, um documento em seu nome. Nele, alega-se que a corretora FTX mantinha-se solvente no momento da falência e que a equipe responsável pelo processo simplesmente assumiu o controle da companhia. SBF diz para onde foi o dinheiro. Link 1, Link 2, imagem. Quem é SBF e o que aconteceu com ele? Sam Bankman-Fried é o ex-CEO da corretora de criptomoedas FTX. Em novembro de 2022, a empresa entrou em colapso. Posteriormente, foram feitas acusações contra a liderança da corretora por fraude e conluio para enganar investidores e lavar dinheiro. SBF foi considerado culpado. Em março de 2024, ele foi sentenciado a 25 anos de prisão e, desde então, tentou recorrer da decisão judicial repetidas vezes. Em março de 2025, ele concedeu uma entrevista extensa, após a qual as condições de sua detenção foram tornadas mais rigorosas. Sabe-se que um amigo, cujo nome não foi divulgado pela imprensa, é quem publica materiais de sua conta. Novos detalhes. No arquivo, datado de 30 de setembro de 2025 e publicado na página da SBF, alega-se que a empresa possuía ativos de 14,6 milhões de dólares no momento da falência. De acordo com Bankman-Fried ou quem quer que tenha redigido documento em seu nome, todos os clientes afetados receberam ou receberão compensação que varia de 119% a 143% do valor devido. E, supostamente, 98% dos usuários já teriam recebido pagamento médio de 120% de seus depósitos. Após o pagamento de 8 bilhões de dólares em reclamações e 1 bilhão em honorários advocatícios, a empresa ainda teria restado 8 bilhões de dólares. Na verdade, a FTX nunca esteve insolvente. Sempre houve ativos suficientes para quitar integralmente todas as dívidas com os clientes, tanto em novembro de 2022 quanto atualmente, diz o documento. SBF descreve a situação enfrentada pela FTX em novembro de 2022 como uma crise de liquidez. Ele afirma que teria sido possível superá-la até o final do mês, mas a liderança anterior foi afastada da administração da empresa. SBF alega que a FTX, considerando as participações na Anthropic e em outras organizações da carteira, se não tivesse entrado em colapso, poderia estar avaliada em 136 bilhões de dólares atualmente. Segundo ele, quando ele e outros executivos foram removidos do controle, a corretora já havia iniciado o pagamento das dívidas conforme as solicitações dos clientes. Além disso, a empresa continuou gerando até 3 milhões de dólares em receita de taxas diariamente, conforme consta no documento. SBF declarou que a FTX supostamente poderia ter quitado todos os pagamentos em espécie, evitando atrasos e a dolarização dos depósitos, situação em que os usuários receberam seus ativos pelos valores de novembro de 2022. No entanto, ele perdeu o controle da empresa, que faliu, dando início ao processo judicial. A principal razão para isso, na opinião de Bankman-Fried, foi a tomada da FTX pelos advogados de Sullivan e Cromwell, que teriam iniciado o processo de falência. Esses advogados receberam incentivos significativos para entrar com o pedido de falência. Assim que a FTX se tornou propriedade dos devedores sob sua gestão, os advogados puderam pagar honorários a seu critério, usando os bilhões de dólares da FTX, afirma o documento. Além disso, eles teriam repassado informações internas ao tribunal, mesmo com o SBF permanecendo como seu cliente. Eles venderam parte dos ativos da empresa por valores supostamente abaixo do mercado, demitiram funcionários, fizeram uma série de declarações falsas e prolongaram o processo deliberadamente, observou SBF. Como resultado, clientes e acionistas sofreram perdas de aproximadamente 120 bilhões de dólares, ressalta o documento. A FTX não era um esquema fraudulento e poderia ter quitado todas as dívidas com os clientes já em 2022. A principal causa da desvalorização da empresa foram as ações dos advogados e da administração judicial e não a falta de fundos, resumiu o SBF. Preparação para um perdão?
Em fevereiro de 2025, Sam Bankman-Fried declarou que gostaria de receber um perdão do presidente dos EUA, Donald Trump. Um mês depois, o jornal The New York Times publicou uma reportagem afirmando que pessoas próximas à SBF estariam pressionando por essa decisão, mas ainda não há informações sobre um pedido oficial. Nesse contexto, a CoinDesk, publicação cujos materiais supostamente teriam iniciado o colapso da FTX, afirmou que o documento publicado é uma tentativa de ganhar simpatia. A comunidade recebeu o material friamente. Em particular, o conhecido detetive de criptomoedas ZachXBT declarou: "O fato de os investimentos ilíquidos de hoje valerem mais é apenas uma coincidência. Você claramente não aprendeu nada com o tempo na prisão e repete a mesma desinformação de antes." Ele acrescentou: "A SBF está apenas tentando se beneficiar do fato de que todos os ativos e investimentos da FTX valorizaram-se em relação aos preços de pico de novembro de 2022, quando eles realmente não podiam pagar os usuários no momento da falência e, em vez disso, aponta a equipe de falência como o verdadeiro vilão."